Bom dia a todos. Eu, Kaoma, junto com a Francielen, a Júlia e a Laura, vamos apresentar agora o nosso trabalho que irá abordar o tema polímeros oxobiodegradáveis. O nosso trabalho está dividido em alguns tópicos. Primeiro vamos introduzir o tema e depois falaremos sobre polímeros biodegradáveis, polímeros oxobiodegradáveis e a diferença entre eles. Em seguida, falaremos sobre aditivos, poliolefinas, polietileno, polipropileno e o poliestireno. Finalizaremos o trabalho falando sobre as aplicações dos polímeros oxobiodegradáveis e os impactos causados pelos mesmos no meio ambiente. Os polímeros oxibiodegradáveis começaram a ser produzidos no final dos anos 80 e, segundo seus fabricantes, são ambientalmente corretos porque se decompõem rapidamente na natureza. Com isso, minimizariam uma série de riscos ambientais decorrentes do descarte desses produtos, como a hipermeabilização do solo e a contaminação de lençóis freáticos. A biodegradação é uma estratégia utilizada para controlar os resíduos plásticos gerados. Esse processo pode ser definido como a alteração física ou química gerada pela ação dos micro-organismos sob condições adequadas de temperatura, umidade, nutrientes, luz e oxigênio. Polímeros biodegradáveis são aqueles que sofrem a degradação devido à ação dos micro-organismos vivos com a geração de metano, dióxido de carbono, água e biomassa. E essa biodegradação do material polimérico passa por diferentes etapas. Primeiro, micro-organismos colonizam e aderem à superfície, aonde há a formação de biofilme e excreção de enzimas. Em seguida, há a perda da integridade mecânica do material para uma posterior redução da massa molar. Os polímeros biodegradáveis apresentam ligações hidrolisáveis ou oxidáveis na cadeia polimérica, hidrofilicidade, flexibilidade conformacional, elementos eletronegativos e regiões polares. Como ponto negativo, tem-se que os polímeros biodegradáveis podem deixar rastros de toxinas no solo e no meio ambiente. Além disso, suas aplicações ainda são limitadas, e é um material de custo elevado. O termo oxibiodegradável se aplica aos polímeros que, devido à sua composição, sofrem mais rapidamente a degradação oxidativa que outros polímeros convencionais. Embora o polímero seja inicialmente bioinerte, os produtos da oxidação são biodegradáveis. A princípio, os polímeros convencionais, em especial as poliolefinas, como o polietileno e o polipropileno, são resistentes à degradação microbiológica, mas tendem a sofrer degradação oxidativa quando são expostos a certas condições ambientais. Fatores como temperatura, radiação UV e estresse mecânico definem as taxas de degradação de plásticos convencionais numa atmosfera rica em oxigênio. Essas taxas de degradação dificilmente são elevadas. Mesmo os polímeros que não receberam aditivos antioxidantes demoram meses ou até décadas para sofrerem oxidação a ponto de se tornarem frágeis e quebradiços. Os oxibiodegradáveis, por outro lado, podem se tornar frágeis e se desintegrar em questão de meses ou semanas, dependendo das condições ambientais. Os polímeros oxibiodegradáveis, portanto, são polímeros sintéticos aos quais foram incorporados aditivos químicos pró-oxidantes capazes de iniciar ou acelerar o processo de degradação. Esse processo de degradação se divide em 3 etapas que nós falaremos logo a seguir. O processo de oxibiodegradação baseia-se em 3 estágios. O primeiro é referente ao início do processo de fabricação, onde se introduz o aditivo específico à resina plástica, estabelecendo assim a vida útil do produto. O segundo estágio relaciona-se ao final da vida útil, onde o produto já começa a se degradar na presença de oxigênio, por um processo de oxidação acelerado pela luz e calor, fazendo com que a cadeia molecular do polímero plástico seja quebrada em cadeias moleculares menores. Por fim, a biodegradação é completada pelos micro-organismos, sem deixar resíduos nocivos, como o metano, pois o processo todo ocorre na presença de oxigênio. O principal passo para que ocorra a biodegradação das poliolefinas por aditivos está no mecanismo de oxidação inicial por fatores abióticos. Conforme explicado anteriormente, aqui podemos comparar os dois processos, tanto a biodegradação quanto a oxibiodegradação. Para os polímeros biodegradáveis, a decomposição é feita pela ação dos micro-organismos vivos, enquanto que para o caso dos polímeros oxibiodegradáveis, a adição de aditivos acelera o processo de degradação. O tempo de biodegradabilidade dos polímeros biodegradáveis é mais difícil de ser controlado quando comparado aos polímeros oxibiodegradáveis, que são capazes de manipular o tempo com a presença dos aditivos.
Os polímeros biodegradáveis se decompõem em biomassa, dióxido de carbono e água, enquanto que os oxibiodegradáveis se dividem em pedaços menores, o que contribui para a poluição microplástica, fator considerado bastante polêmico que iremos citar posteriormente. Ainda, ambos polímeros são considerados prejudiciais ao meio ambiente devido aos rastros de toxinas no solo e à presença de metais pesados. Como visto anteriormente, os polímeros oxibiodegradáveis consistem de polímeros contendo aditivos que aceleram sua degradação oxidativa na presença de luz ou calor. Esses aditivos são compostos de metais de transição como ferro, níquel ou cobalto. Com a presença dos aditivos, a decomposição do polímero no ambiente, que levaria centenas de anos, levará apenas alguns meses. O aditivo oxidegradável é granulado e, ao ser introduzido no processo de fabricação de um polímero, torna esse produto degradável em um tempo menor. O aditivo funciona por meio da decomposição das ligações de carbono no polímero, fazendo com que o peso molecular dele diminua. Esse aditivo vai acelerar a fragmentação do polímero, que não desaparece, mas vira um pó que pode parar em locais impróprios. Quando lançado na natureza, tem suas moléculas fragmentadas em moléculas pequenas pela oxidação. Esse processo visa facilitar a degradação dos micro-organismos que existem na natureza e, assim, utilizam os fragmentos menores como fonte de energia. Os filmes poliméricos oxibiodegradáveis sofrem com duas etapas de degradação, uma abiótica e outra biótica, que vamos ver logo a seguir. O processo de degradação se divide em duas etapas distintas, como a gente pode ver na figura abaixo. A primeira etapa é um processo abiótico que envolve a reação do oxigênio do ar com o polímero. As cadeias do polímero são oxidadas, resultando na formação de fragmentos moleculares menores e em novos grupos funcionais, tais como ácidos carboxílicos, ésteres, bem como aldeídos e alcoóis. Neste processo, os polímeros anteriormente hidrofóbicos tornam-se mais hidrofílicos, o que permite que seus fragmentos interajam com a água e com os micro-organismos. A segunda etapa é a biodegradação dos produtos da oxidação por micro-organismos presentes no ambiente. Bactérias, fungos e algas consomem os fragmentos de baixa massa molar da cadeia carbônica oxidada, produzindo CO2, H2O e biomassa. As poliolefinas são polímeros originários de monômeros de hidrocarboneto alifático, insaturado, contendo uma dupla ligação carbono-carbono reativa. A oxidação das poliolefinas produz moléculas de baixa massa molar com grupos polares contendo oxigênio, e esses grupos polares são hidrofílicos, que atraem a água. O processo de oxibiodegradação pode ocorrer em dois estágios sequenciais. Primeiro ocorre a degradação oxidativa, e geralmente é abiótica, e em seguida ocorre por biodegradação dos produtos oxidados, em que o óxido, o calor ou a atração mecânica pode causar uma quebra homolítica na ligação do polietileno. Então, o radical resultante do carbono se liga com o oxigênio do sistema, formando um radical peróxido, que é convertido a um grupo hidroperóxido, como pode ser visto na equação abaixo. Esse grupo, então, é instável à radiação UV e ao calor, e seu rompimento pode resultar na formação de vários produtos contendo oxigênio na cadeia. Uma das poucas diferenças da peroxidação iniciada por calor ou por radiação UV é que a acetona é um produto estável ao calor, mas não ao UV. Em ambos os casos, a etapa de peroxidação do grupo hidroperóxido, que reduz a massa molar, é a etapa determinante. É razoável considerar que o fato das poliolefinas serem bioinertes é resultado delas serem hidrofóbicas, possuírem elevadas massas molares e não possuírem nenhum grupo funcional que possa ser facilmente atacado por micro-organismos. Mesmo na ausência de antioxidantes, o tempo requerido para as poliolefinas tornarem-se frágeis devido à oxidação podem ser de meses a décadas. Por outro lado, as poliolefinas oxibiodegradáveis podem se tornar frágeis e desintegrar-se em meses ou até mesmo semanas. A exemplo de poliolefinas tem-se o polietileno e o polipropileno. O polietileno pode ser classificado como polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade e polietileno linear de baixa densidade. O polietileno de baixa densidade possui uma variedade de propriedades que é única, combinando tenacidade, boa resistência ao impacto, flexibilidade alta, fácil processabilidade, propriedades elétricas notáveis e estabilidade.
A principal diferença entre o polietileno de alta densidade e o de baixa densidade está no tipo de sistema iniciador usado para sua concepção. Além disso, o polietileno de alta densidade possui maior cristalinidade. O polipropileno é um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás propileno ou propeno. Trata-se de uma resina de baixa densidade. Tem propriedades muito semelhantes às do polietileno, mas seu ponto de amolecimento é mais elevado. Tanto o polietileno quanto o polipropileno são resistentes à degradação microbiológica, mas tendem a sofrer degradação oxidativa quando expostos a certas condições ambientais. Fatores como a temperatura, radiação UV e estresse mecânico definem as taxas de degradação de polímeros convencionais numa atmosfera rica em oxigênio. O poliestireno é um homopolímero resultante da polimerização do estireno, também conhecido como vinilbenzeno, um derivado insaturado do benzeno. Trata-se de uma resina termoplástica flexível, que, quando sob ação de calor, pode ser moldada, sendo ela transparente e de fácil colorimento. O poliestireno está entre os plásticos mais utilizados. No entanto, tem-se encontrado dificuldades para a aplicação comercial de seu processo de reciclagem, devido à alta viscosidade e às baixas taxas de transferência de calor do polímero fundido. Apesar do poliestireno não apresentar nenhuma evidência de biodegradação, mesmo quando em contato com o solo por um período longo de tempo, de aproximadamente 32 anos, o emprego de aditivos prodegradantes poderá fazer com que o mesmo oxide e biodegrade a uma taxa suficientemente rápida quando submetido às intempéries ambientais. O processo de degradação do poliestireno por um aditivo prodegradante ocorre em três estágios. Primeiramente, o polímero tem suas cadeias quebradas pela ação de luz solar, pelo calor ou esforço mecânico. Em seguida, esses fragmentos reagem com oxigênio, tornando-se passíveis de serem umedecidos por água. Essas moléculas oxidadas podem então serem biodegradadas, convertidas em dióxido de carbono, água e biomassa microbiana. Um exemplo de aplicação desses polímeros são as sacolas oxobiodegradáveis. Com o consumo desenfreado e juntamente com o descarte inadequado das sacolas plásticas, foi imprescindível a busca por novas alternativas de produções dessas sacolas e que minimizem os impactos ambientais causados pelas mesmas. As sacolas óxido-biodegradáveis possuíam um tempo de degradação muito menor que as convencionais, quando expostas à luz solar ou então artificial. Porém, se elas forem acondicionadas nos fundos dos aterros, a desintegração e posteriormente a degradação não ocorrerá, ocupando o espaço da mesma forma que os plásticos convencionais. Os cientistas recomendam que as sacolas plásticas óxido-biodegradáveis sejam formuladas para durarem no mínimo 18 meses. Isso porque, nesse período, elas podem ser recicladas, desde que sejam adicionados agentes estabilizantes que façam neutralização do efeito do agente prodegradante presente na sua formulação. No entanto, se as mesmas forem postas nos aterros sanitários de degradação, e a parcial biodegradação só ocorrerá se elas estiverem na superfície ou próxima a ela. A respeito dos impactos no meio ambiente dos polímeros óxido-biodegradáveis. Algumas opiniões científicas são contra a utilização desses polímeros porque eles não acreditam na real capacidade de tais materiais serem efetivos e degradáveis em quaisquer condições quando dispersos no meio ambiente, o que pode ser identificado como um risco ambiental. A tecnologia permite que o plástico se esfarele em pequenas partículas até desaparecer ao olho nu. Porém, ela continua presente na natureza, só que disfarçada pelo tamanho reduzido. Isso é uma série muito agravante. Quando esses polímeros vierem a ser atacados pelas ações de micro-organismos, eles poderão liberar, além de gases de efeito estufa, como o CO2 e o metano, também podem liberar metais pesados e outros compostos que não são existentes no plástico convencional, como os pigmentos de tintas utilizados nos rótulos e que também se misturarão ao solo. O plástico oxibiodegradável é considerado ecologicamente correto em razão de seu tempo de degradação, que é de aproximadamente 18 meses. O material irá degradar e biodegradar muito mais rapidamente do que o plástico convencional, em ambiente aberto, da mesma forma que os resíduos da natureza. Porém, ocorre mais rápido e sem deixar resíduos tóxicos ou fragmentos de plástico para trás. Obrigada pela atenção.